Fala pessoal, hoje eu estou aqui para responder uma aluna muito querida, Tatiane lá de São Paulo, que me perguntou a respeito dos reinos, se existe um reino natural e se existe um reino espiritual, um mundo natural e um mundo espiritual, e se existe, qual veio primeiro e aonde acontece as coisas primeiro. Tudo que acontece primeiro aqui, depois acontece lá, como é que funciona isso? Tati, eu quero te responder isso com muito carinho, com muita didática, espero que fique bem claro para você, tá bom? Para isso, eu quero te convidar para abrir lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que fala assim, ó. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Os mundos, Tati, plural, tá? Mais de um mundo. Mundo natural, mundo espiritual. E todas as dimensões que Deus criou. Mas a gente vai separar isso. Vamos falar do mundo natural e mundo espiritual, tá bom? Pela palavra de Deus foi criado, ou seja, pela palavra de Deus se criou o mundo natural e o mundo espiritual. Então, sim, existe o mundo natural e o mundo espiritual. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, o que nós podemos ver não foi feito pelo que a gente pode ver ou pode tocar. Ou seja, tudo que é visível foi gerado pelo mundo invisível. Existe sim, Tati, o mundo natural, é onde a gente vive, é onde a gente interage. E existe o mundo espiritual, que é tão real quanto, ou talvez mais real do que o mundo físico, o mundo natural em que nós vivemos. E é necessário que a gente conheça e que a gente interaja com esse mundo natural, mundo espiritual de alguma forma, tá? Existe uma guerra espiritual, existe uma batalha espiritual que nós já estamos envolvidos. Nós já estamos nessa batalha espiritual. Podemos fazer isso de maneira consciente ou não, né? Podemos ser soldados armados lutando de maneira consciente nesse mundo espiritual, ou podemos ser apenas civis, né? Estatística nesse mundo, tá? Hebreus 8 me dá uma ideia bem interessante a respeito disso, tá? Versículo 1 fala assim, ó. O resumo do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal qual está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ou seja, existe um tabernáculo que é cópia do verdadeiro tabernáculo, que foi fundado pelo Senhor e não pelo homem. Tá? Versículo 5 está falando assim, ó. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, já estando para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, e fazem tudo conforme o modelo em que no monte se mostrou. Entende um detalhe, Tati? Esse contexto está falando a respeito do sacerdócio de Jesus. Jesus é o sacerdote do verdadeiro tabernáculo que está no mundo espiritual e não está no mundo natural. E que o tabernáculo que está no mundo natural, ele é uma cópia, uma sombra, um modelo do tabernáculo que está no mundo espiritual. Tudo o que nós temos ao nosso redor, tudo que nós podemos ver, é uma sombra, uma cópia, um modelo de algo que já existe no mundo espiritual. Consegue entender? Quando você olha para o lado, vê um copo, um prato, um computador, um celular, tudo isso existe no mundo espiritual. Porém, o que nós vemos aqui é um reflexo mal feito. Pensa o seguinte, nos tempos de Paulo, um espelho era um metal desamassado e polido, onde você conseguia ver a sua imagem bem mal feita, bem turva. Essa é a comparação de espelho. Não é um espelho claro e limpo quando a gente vê hoje. E tudo bem que a gente vê hoje no nosso espelho ainda vê com a visão reversa, né? Invertido. Diferente do que acontecia na época de Paulo. Tudo que nós temos aqui é uma cópia mal feita do que já existe no mundo espiritual. Tá bom? Entendido isso? Mateus 18 vai falar assim, ó, aquela passagem que todo mundo conhece. Digo-lhes a verdade, tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Terá sido, porque lá acontece primeiro. Então quero rapidinho falar a respeito de uma coisa assim. Thales, mas se acontece primeiro no mundo natural, o que eu posso, no mundo espiritual, perdão, se acontece primeiro no mundo espiritual, o que eu posso fazer no mundo natural que vai mudar essa história? Porque se já aconteceu, não faz sentido que eu faça alguma coisa aqui para mudar algo que já aconteceu. Eu explico. Nós viemos do espiritual, né? A Bíblia fala que Deus nos elegeu dentro dele antes da fundação do mundo, e ele soprou em nós o espírito de vida, e o mundo espiritual interagiu com o mundo natural para que você estivesse aqui, tá?
E a maneira em que você reage no mundo natural, o mundo espiritual recebe essa reação e através dessa reação ele gera uma nova ação para o mundo natural. Então é um ciclo. O mundo espiritual faz, você reage, manda uma informação para o mundo espiritual, ele entende, manda uma ação para você, você reage e manda uma reação para lá. É esse ciclo, essa relação com o mundo natural e espiritual. E o que eu posso fazer aqui? Para que eu vou orar? Para que eu vou interceder? Para que eu vou jejuar? Se já aconteceu no mundo espiritual. Porque quando você recebe uma ação, a maneira que você reage vai definir qual é a próxima ação do mundo espiritual. Ou seja, se algo acontece com você e você murmura, você reclama, o mundo espiritual percebe que você está aflito com as suas próprias coisas. Porém, se algo de ruim acontece com você e você é grato e você contempla, porque você entende que Jesus é Senhor da sua vida e que o que ele fizer para você, por mais que você não entenda, você sabe que é o melhor para você, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor para você. Sabe, você, por pior que pareça a situação, você comemora, você celebra, porque você sabe que essa é a vontade de Deus para sua vida. Então, o mundo espiritual percebe que Jesus é de fato Senhor da sua vida, Senhor da sua temporalidade e devolve para você uma reação diferente do que seria se você tivesse murmurado. Entenda o seguinte, problemas vêm para alinhar expectativas. E quanto antes essa expectativa estiver alinhada, quanto antes você já tiver absorvido o que o Senhor quer te ensinar, antes, mais cedo você sai desse problema. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Deus abençoe você. Qualquer dúvida, me chame aí, a gente fala mais. Tamo junto, valeu!